Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Até aqui, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus bendito e santo, na manhã do teu santo dia, teu povo anseia por este momento, Senhor. Pelo momento em que a tua palavra será pregada ao coração de cada um de nós, aqui, Senhor, reunidos em teu nome. Portanto, Senhor, te pedimos que por meio do teu Santo Espírito, que tu nos ilumine a mente, que tu nos conceda o devido entendimento acerca da tua verdade, Senhor. E que o nosso coração seja aberto para aguardarmos, Senhor, como tesouro precioso, como semente de árvore frutífera, Senhor. E que ela ache boa terra em nós, Senhor, e produza frutos em abundância, para o louvor e a glória do teu santo nome. Ó Senhor Jesus, apieda-te de nós e fala conosco. Toma os nossos corações em tuas mãos e nos transforma à tua semelhança. Afasta de nós tudo aquilo que pode nos dispersar ou nos tirar a atenção das tuas verdades, Senhor. E nos abençoa com a tua palavra, hoje e sempre. Amém. Vejam, meus irmãos, se Deus é todo-poderoso e bom, por que o mal existe? Por que ímpios governam sobre os justos? Por que há fome, miséria e tanta injustiça no mundo? A aparente desigualdade dos procedimentos de Deus no governo do mundo, um governo onde os bons sofrem o mal e os maus se regozijam na prosperidade, onde os mais justos são afligidos e os injustos prosperam, parece ter sido a causa de Abacuque entrar em um conflito em seu coração. O problema do mal, meus irmãos, sempre foi um assunto de difícil compreensão para o homem. E não são poucos os que, ao longo dos séculos, têm feito muita confusão com essa questão. Esse assunto tem perturbado sábios e também nécios. Perturbou a Davi, a Jeremias, perturbou a Abacuque e certamente deve ter perturbado ou perturba até hoje muitos entre nós, que assim como eles no passado têm vivido em tempos de grande impiedade contra Deus e de grande injustiça entre os homens. Tempo em que os pecados abundam, graves e terríveis pecados. E isso nos leva então a um questionamento. Como nas maiores angústias e trevas da providência, esperar, regozijar-se e submeter-se ao Senhor a fim de glorificar o seu santo nome? Há 3 formas de atravessarmos o vale difícil dos dias da aflição, diz Abacuque. A primeira delas, suportando as aflições mediante a graça de Deus. A segunda, mantendo-se fiel à palavra que nos foi revelada. E em terceiro e último lugar, cultivando a esperança que pela fé nos foi outorgada. Então nós trataremos deste assunto, meus irmãos, no texto que acabamos de ler na manhã deste dia. Portanto, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e volte seus olhos aos primeiros 2 versículos que lemos ainda há pouco e dizem: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?
gritar-te-ei violência e não salvarás. As Escrituras não nos dão, irmãos, informações suficientes para falarmos acerca da vida ou da pessoa de Abacuque. Mas certamente elas nos revelam tudo o que precisamos saber sobre a fé, sobre o amor e a esperança que este homem nutria pelo Senhor. Se você observar o versículo de número 1, o epíteto nos revela que Abacuque era um profeta, cujo nome carregava um significado bastante intrigante. O significado era abraçar. Abacuque significa tanto aquele que abraça, como também aquele que é abraçado. Lutero dizia que Abacuque era aquele que abraça o seu próximo, que toma em seus braços e é também abraçado e tomado por ele. Ele é aquele que abraça o seu povo e os carrega em seus braços. Isto é, ele os conforta, ele os ergue do chão, ele os protege. Assim como alguém abraça e protege uma criança, assim como alguém se aproxima e abraça aquele que sofre, que chora, no intuito de acalmar, no intuito de confortar, com a certeza de que, se Deus quiser, tudo ficará melhor em breve. Mas Abacuque não apenas era um profeta, ele era também um levita, um descendente das famílias sacerdotais, como foram também os profetas Jeremias, como foi também o profeta Ezequiel. Era, portanto, alguém qualificado para a manutenção da música no culto e a organização do canto litúrgico. Se você já leu todo o livro de Abacuque, perceberá que no capítulo 3, versículo 19, ele diz ao mestre de canto para instrumento de cordas. Essa é a sua tradução, mas eu prefiro uma outra tradução mais literal, que seria ao mestre de canto do meu toque com instrumentos de cordas. Desta forma, como um autêntico profeta, então, e como um autêntico levita, de uma ordem sacerdotal, Abacuque demonstra compaixão pelo seu povo, pela violência que este vem sofrendo, e em oração ele queixa-se diante do Senhor pela falta de resposta ao clamor, pela falta de resposta por meio do auxílio e da justiça frente às circunstâncias do tempo em que ele vive. E isso pode ser observado a partir do versículo 2, onde ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Uma tradução melhor para esse versículo seria: até quando, Senhor, denunciarei a ti a violência, o mal, sem que tu me intervenhas? Notem aí, irmãos, que o profeta usa uma expressão muito conhecida nas Escrituras, a expressão até quando. Essa expressão é bastante característica e ressalta o aspecto queixoso ou denunciativo do discurso inicial de Abacuque. E se atentarmos às demais vezes em que essa expressão acontece nas Escrituras, perceberemos que antes de Abacuque, essa expressão foi usada pelas primeiras vezes pelo próprio Deus quando queixou-se do seu povo, o povo de Israel, no Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo 16, 28, por favor. Êxodo 16, 28. O Senhor diz a Moisés, vejam aí Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Mas não é apenas no livro do Êxodo que vemos o Senhor utilizar essa expressão. Em Números 14, versículo 11, novamente o Senhor diz a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Logo percebam que essa expressão é utilizada como uma queixa.
Mas, biblicamente, o que seria uma queixa? Biblicamente, uma queixa seria uma lamentação, seria uma denúncia, uma forma de expressar a aflição, um sofrimento ou uma indignação de alguém em razão de algo ou de outro alguém, a fim de obter um consolo, a fim de galgar justiça. Sendo assim, Abacuque se queixa aqui de duas coisas, meus irmãos. Em primeiro lugar, se queixa da situação que passa o reino do sul, o reino de Judá. Em segundo lugar, ele se queixa do silêncio de Deus frente às constantes súplicas que ele tem feito a ele. E vejam, queridos, o cansaço de esperar por mudanças pelo profeta e o consequente aumento da iniquidade denunciado por ele aqui, retrata que aquela civilização, que aquele reino possuía uma espécie de corrupção generalizada em seu meio. Notem aí que a palavra violência, utilizada aqui pelo autor, descreve não apenas um ato hostil, mas um ato de opressão social, roubo, pilhagem, saques, e tudo isso acontecendo em alta escala. Porém, a queixa do profeta se estende ainda a outras situações que são denunciadas nos versículos seguintes. Vejam aí os versículos 3 e 4, quando ele diz: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo, a justiça é torcida. Então vejam, meus irmãos, iniquidade e opressão são suscitadas aqui por Abacuque como algo revelado a ele pelo próprio Deus. A linguagem explícita do profeta revela, então, aqui o grau de perturbação teológica sentida por ele em meio a tanto horror. A destruição, a violência, a litígio, a injustiça, a corrupção generalizada, a perversidade. Como o Deus da aliança poderia permitir que seu povo vivesse nesse estado, nesta situação? Como Deus, sendo justo e santo, poderia permitir tanto mal no meio de seu povo? Como o Senhor poderia permitir que o seu culto fosse pervertido, realizado de modo não ordenado, não prescrito? Como a infidelidade do povo poderia se alastrar de tal forma a adorarem outros deuses? Muito provavelmente, o período que Abacuque vive é o período, a maior parte dele, do reinado do rei Josias, que foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, mas que foi convertido ao Senhor no decorrer de seu reinado. No início do seu reinado foi um reino de impiedade e vileza, irmãos. Principalmente naquilo que diz respeito à adoração. Haviam cultos prestados à deusa Astarte, a chamada Rainha do Céu. Uma deusa que era adorada por eles como sendo bela, amorosa e maternal. Diriam eles, Nossa Senhora? Seu culto incluía orgias sexuais, já que também era uma das deusas da fertilidade. Mas além da adoração a Astarte, era comum a prática dos ritos imorais do culto a Baal, que incluíam, dentre as aberrações, sodomização e relações incestuosas. E tudo isso, meus irmãos, sem falar do culto a Moloque, onde os pais ofereciam como sacrifício seus próprios filhos recém-nascidos. Eles os lançavam dentro de uma fornalha. São essas coisas, então, que levam a Abacuque a desacreditar em algum tipo de justiça ainda existente em Judá.
Não adiantava recorrer aos demais sacerdotes. Não adiantava recorrer ao magistrado civil. Eles distorciam as leis ao seu favor, as reinterpretavam, dando o significado que bem queriam. Os reis estavam corrompidos pelo sistema. Não se submetiam e nem temiam a Deus. O justo sofria enquanto o ímpio prosperava, e assim parecia que o mal triunfava sobre o bem e a iniquidade calava a equidade de Deus e a sua justiça. E em meio então a tantas dificuldades, sua mente parece estar turva, à procura de um último alento à luz da justiça divina. Era assim que se encontrava o profeta Abacuque. E vejam, irmãos, ele demorou a entender como funcionava a justiça do Deus soberano. Ele demorou a entender a longanimidade de Deus. Ele demorou a entender que Deus não estava em silêncio, ou melhor, que o silêncio de Deus não representava que ele estava ausente. Porque Deus não está ausente do mundo que ele criou, ele o governa através de sua providência. E seus juízos são tão certos como o nascer e o pôr do sol. Assim, meus irmãos, ele esforça-se então por um último suspiro e o faz através da súplica. O faz então através da oração e nela ele clama a Deus por uma resposta. Afinal, somente o Senhor poderia restabelecer a justiça, refrear a iniquidade e restabelecer a verdadeira adoração no meio de seu povo. É por isso então, irmãos, que ouvimos o clamor deste profeta dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor, contemplarei o mal e não verei a tua justiça? Sabe, irmãos, nós também vivemos nesses últimos dias um cenário bem semelhante a esse de Abacuque. Às nossas vistas parece que a iniquidade e a injustiça têm se multiplicado de tal forma que já não é mais possível enxergar a bondade e a justiça de Deus à nossa volta. Por vezes é exatamente o mesmo sentimento de Abacuque que temos tido a cada dia que lemos ou assistimos nos meios de comunicação atuais aquilo que noticiam pelo mundo. A fome tem aumentado. E juntamente com ela a corrupção, a ganância, a iniquidade, a justiça parcial dos tribunais, a perseguição aos justos, as bandeiras erguidas dos movimentos imorais, a blasfêmia, a idolatria que tem se propagado. Assim, nós olhamos para tudo isso e não poucos de nós têm desfalecido mediante a essa avalanche de desgraças contrárias a tudo o que cremos. E não poucas vezes temos duvidado do governo providente de Deus. E de fato, irmãos, situações como essa são bem difíceis para nós. Não podemos negar que tais coisas estejam acontecendo no mundo que vivemos. Porém, não podemos nos conformar a isso, e muito menos aceitar que tais coisas têm crescido de modo desproporcional à justiça e à equidade do reino que é propagado pelo Evangelho. Logo, como havia sido dito no início, 3 coisas precisam ficar claras para nós. Em primeiro lugar, que é preciso suportarmos as aflições que passamos no tempo presente, mediante a graça de Deus. E o Senhor nos dá um exemplo disso. Se os irmãos aqui lembrarem do que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 13, ele diz que é capaz de tudo suportar naquele que o fortalece.
Em meio às adversidades do tempo e do espaço, meus irmãos, é em Jesus Cristo que encontramos a força para suportar todo tipo de adversidade. Porque as adversidades como a injustiça, a iniquidade, a incredulidade de nossos dias, não pode suplantar, não pode diminuir, nem sequer pode afetar o Evangelho e, consequentemente, o avanço do reino de Deus. Logo, não podemos aceitar como verdade tudo aquilo que a mídia anuncia em detrimento do evangelho triunfante de nosso Salvador Jesus Cristo. Nada pode o deter. No entanto, é preciso reconhecer a visão restrita e limitada do homem antes de aceitar aquilo que o mundo tem propagado como sendo verdade. O que de modo algum pode ser, irmãos. Porque se o mal cresce a passos largos, certamente é em resposta do bem e da justiça de Deus que tem se espalhado pelo mundo através do Evangelho. Logo, é com as palavras de Jesus em Jó 16:33 que devemos nos apegar e confiar antes de nos desvanecermos ou até mesmo desesperar mediante os acontecimentos de nossos dias, pois ele afirma, irmãos, eu venci o mundo. Em segundo lugar, é necessário nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Quantos de nós já não foram tentados ao verem outros, sejam irmãos ou até mesmo ministros, prosperarem assintosamente e repentinamente? Quantos de nós já não se pegou pensando, ou melhor, vislumbrando seguir os passos destes? Procurando uma vida melhor, mais confortável. Ora, quantos ministros não têm sucumbido a isso, incorporando técnicas e elementos escusos ao culto? Coisas que não foram ordenadas por Deus, profanando assim a adoração ao Senhor. Certamente, muitos não resistiram e com a multidão ergueram altares infames a Mamon, o Deus deste século. Todavia, temos que nos manter fortes, irmãos, sabendo confiadamente para o que fomos chamados. Assim como o apóstolo Paulo exortou ao seu filho amado Timóteo em sua segunda carta, eu também exorto a vocês hoje aqui, nessa manhã, que permaneçam firmes naquilo que aprenderam e foram inteirados, sabendo de quem o aprenderam. Porque talvez as circunstâncias à nossa volta procurem nos apresentar um outro padrão de justiça, irmãos. Diferente daquele que conhecemos através das Escrituras. Talvez o mundo tente nos apresentar um outro padrão de amor. Diferente daquele que conhecemos nas Escrituras. Que talvez seja parecido, mas não é igual. E se não é igual e o mesmo, não pode ser verdadeiro. Portanto, que estejamos firmes na única justiça, no único amor, na única verdade que procede de Deus através da sua palavra. Pois como confiaríamos nós em homens? Poderia haver justiça entre aqueles que possuem o coração destituído da glória de outrora? Que equidade, irmãos, pode vir de uma mente que suprime, sufoca a verdade de Deus no Evangelho? Não pode, irmãos. Logo, só podemos alcançar justiça por meio daquele que é justo. E que se fez conhecido em todo o mundo.
Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é dos tribunais humanos que devemos esperar que a justiça seja feita, que a paz seja selada e que reine o amor na nossa nação. Mas é através de Cristo, irmãos. É através do Evangelho. É através da lei de Deus. E Abacuque cria nisso. Ele tanto cria que ele se queixa ao Senhor porque ele sabe que só o Senhor pode mudar a situação daquela realidade que ele enfrentava. Ninguém mais podia fazer aquilo. E é por isso então que ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor porque ele confia no Senhor. E ele também nutre esperança de que Deus, em sua infinita misericórdia, em um determinado momento, ao seu tempo, iria inclinar os seus ouvidos e vir em favor de seu povo. E isso nos leva, então, à terceira e última forma de suportarmos as aflições do tempo presente, cultivando a esperança pela fé que nos foi outorgada. Cultivando a esperança pela fé que nos foi outorgada. Sabe por que é importante nós frisarmos isso, irmãos, em nossos dias? Porque muitos têm perdido a esperança. Muitos têm perdido a esperança em Deus. Muitos têm perdido a esperança na igreja, na família, no cônjuge. E alguns até mesmo na segunda vinda do Senhor em glória. E a razão para isso são duas, meus irmãos, que nos limitaremos aqui neste momento final. A primeira diz respeito a uma acomodação ao mal de nossos dias e à cultura do mundo de maneira geral. E a segunda, uma errada concepção acerca da providência de Deus e de sua glória. Vejam, quanto à acomodação ao mal dos nossos dias e à cultura do mundo que vivemos, eu lhes pergunto, quantas vezes você tem orado ao Senhor contra essas coisas? Será que temos nos queixado com Deus e dito, como fez Abacuque, até quando, Senhor? Nós temos feito isso com a injustiça que vemos todos os dias, com a iniquidade que presenciamos todos os dias, com os pecados que cometemos todos os dias. Temos orado assim, irmãos, e dito para o Senhor, Senhor Deus, até quando? Porque esse é o problema, irmãos. Muitos de nós se acostumou com o mal, a injustiça, a iniquidade em nosso tempo. Se acostumou tanto que perdeu a esperança de que essa situação venha mudar. Não crê que seja possível uma mudança. Então acha que é melhor se adequar. Por isso sequer se queixa com Deus sobre estas coisas. Porque a grande verdade é que muitos de nós se acostumou com a cultura ao nosso redor. Uma cultura idólatra, maligna, pagã. E por isso não ora como Abacuque orou, Senhor. Isso que nós estamos falando hoje aqui, irmãos, deveria nos intrigar, no mínimo. E nos fazermos pensar sobre a fé que proclamamos ter. Acaso a fé que temos, ou que dizemos ter, é diferente da que recebeu Abacuque?
Será que a fé que Abacuque tinha também não foi recebida como dom precioso de Deus, do mesmo Deus que nós professamos crer e dizer que também cremos e que também logo recebemos? Por que então não conseguimos confiar que Deus é poderoso para mudar o rumo da nossa nação? Da nossa casa, irmãos. Porque o que tem de gente querendo se divorciar porque não tem jeito, essa mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito. Não dá para nós convivermos. Ora, se a fé, e nós lemos isso hoje aqui pela manhã, se a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, como diz as Escrituras, o que nos falta então, irmãos? Acaso não já mostrou o Senhor por diversas vezes que é soberano e capaz de trazer maravilhas como essa, de operar maravilhas como essa, de transformar uma nação através da palavra pregada? Acaso não fez isso o Senhor nos tempos de Abacuque, lembra? Com o rei Josias. Não agiu assim para com os ninivitas? Os ninivitas, irmãos. Mas aí diz assim, mas isso foi naquele tempo, né? Agora, na nova aliança, superior à antiga, Deus não faz mais essas coisas, né? Ele perdeu força e poder. E o que dizer do que Deus fez com aqueles que voltaram do exílio através de Esdras e Neemias? E acaso não agiu o Senhor assim na história da sua igreja? Não fez a mesma coisa nos séculos 16, 17 e 18, com vários avivamentos na Europa e na América? Logo, não tem o Senhor demonstrado suficiente poder e ação no curso da história para também realizar isso em nosso meio, na nossa casa e no nosso país, irmãos? Então, por que não temos orado por essas coisas? E crido, e confiado, e nutrido esperança? Por que temos nos amoldado a esse mundo vil e perverso que odeia o nosso Deus? Por que a injustiça e a iniquidade não têm nos incomodado mais? Quando eu paro para pensar nessas coisas, meus irmãos, duas coisas me vêm à cabeça. E, sinceramente, eu não sei qual das duas é pior. A primeira seria porque não cremos, e isso devido à incredulidade mesmo, não recebemos o dom da fé. Fomos convencidos, mas não convertidos. E em segundo lugar, e eu considero esse talvez a minha inclinação é de achar essa segunda hipótese pior do que a primeira. Porque não queremos. O primeiro, não crê e não faz porque não tem fé. É incrédulo. Mas e nós que temos fé? Por que não fazemos? Porque não queremos. Sabe como é o nome disso? Rebeldia. No capítulo 12 de Hebreus, Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em Lucas 12, 15, Jesus diz algo muito pior.
Lembra daquela parábola que Jesus conta dos talentos? Jesus diz que quem negligencia aquilo que graciosamente recebe do Senhor, sofrerá no final com choro e ranger de dentes. Será que nos acostumamos, irmãos, com o mal no mundo e os nossos pecados que já nem sequer mais almejamos um avivamento? Ou será que não o almejamos porque nutrimos uma noção errada da providência de Deus em nossos corações? Como assim nutrimos uma noção errada da providência de Deus? Porque será que nos tempos de paz e prosperidade, de calmaria que desfrutamos nas nossas vidas pela providência de Deus, essas coisas nos cegaram o entendimento de tal forma que passamos a confundir a presença dessas coisas com a presença de Deus nas nossas vidas? E aí a gente pensa assim, se está indo tudo bem na minha vida é porque Deus está comigo. Logo, está tudo muito bem. Mas quem disse que celeiros fartos são provas da presença de Deus? Sabe o que parece, irmãos? É que nós nos tornamos tão egoístas, mas tão egoístas que não desejamos uma mudança no status da nossa sociedade, somente até ela não afetar a nossa casa ou a nossa pessoa. Se não afetar a nós, pode se explodir tudo. Eu não vou orar para que o Senhor traga juízo e destrua os iníquos, porque pode ser que eu perca a vida que eu tenho. E eu não quero abrir mão disso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a prece que Abacuque faz aqui, meus irmãos, vai ter consequências. A injustiça, a iniquidade que predominava no seu período, Deus vai vir e vai atender o pedido da oração do seu profeta e vai trazer juízo sobre aquela nação. E sabe o que isso representaria? Milhares de pessoas morreriam. A cidade de Jerusalém seria destruída, como foi. Muitos do povo de Deus morreriam, outros perderiam todas as suas coisas e seriam levados cativos para uma terra estranha. Outros permaneceriam no ermo, vivendo na mais terrível miséria. Talvez alguns de nós pensem nisso e digam assim, não, eu não quero isso para mim. Então deixa só o juízo final mesmo, que aí Deus vai me chamar para entrar para a eternidade e está tudo certo. Abacuque sabia das consequências. Porque se você ler o restante do livro, você vai ver que o próprio Deus revela o que já está sendo feito e do que acontecerá. Ele sabe da realidade das mortes que vão vir. Ele sabe que a cidade será destruída, o templo será destruído. Os utensílios serão saqueados. Vai haver choro, vai haver ranger de dentes, vai haver miséria, fome. Deus vai destruir aquele lugar para reconstruir. Mas sabe o que ele faz? Lá no capítulo de número 3, ele termina com um louvor bem conhecido. E ele diz, aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida.
Será que podemos orar assim, irmãos? E dizer: faz, Senhor, o que tu tens que fazer, traz o teu juízo. Mas no furor da tua ira, lembra-te da misericórdia. E não remova a tua glória de sobre nós. Será que estamos, meus irmãos, prontos para vivermos como justos? Você sabe como o justo vive? A Escritura diz: o justo vive pela fé. Estamos prontos para vivermos pela fé? Será que quando vierem as aflições, estaremos prontos para isso? Temos estado prontos para suportá-las com bom ânimo? Como disse o Senhor Jesus: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Será que estamos prontos para andar pela fé, viver pela fé e não pelo que vemos, e não pelo que temos? Porque diz o Senhor: o justo viverá pela fé. E ele não apenas diz, irmãos, ele ordena. Mas Deus é tão gracioso que ele não apenas diz, ele não apenas ordena, ele nos dá um exemplo. Aliás, o maior e melhor exemplo que eu e vocês poderíamos ter. Abram suas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo de número 12. Vejam aí o que dizem os versículos 1 ao 3. A parte C do versículo 1, tá? Parte C do versículo 1 até o versículo de número 3. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vejam, meus irmãos, Deus não apenas dá uma ordem, nem também apenas faz promessas a nós. Ele nos dá o exemplo. E ele nos dá o exemplo do seu próprio filho, que diante da dor, diante do sofrimento, diante da agonia, de tamanha oposição dos homens, não fez caso da ignomínia, antes suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Você sabe qual era a alegria que lhe estava proposta? A glória de Deus. Sendo assim, assim como Jesus Cristo, você também está disposto a seguir o exemplo pela alegria, que uma vez que foi proposta ao Filho, estando nós nele, também nos foi. Porque afinal não é essa a nossa finalidade? Pergunta 1 do Catecismo Maior, pergunta 1 do Catecismo Menor. Não é a glória de Deus? Abacuque percebeu que essa era a sua finalidade. Por isso ele pode então louvar ao Senhor Deus dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem o fruto da vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Faça o que tiver de fazer, Senhor. Traga o teu juízo sobre nós. Que ainda assim, Senhor, eu me alegrarei em Ti. Exultarei em Ti, o Deus da minha salvação.
e glorificarei o teu nome na miséria, na dor, nas aflições, nas decepções que esse mundo me trouxer, porque és tu, Senhor, a minha alegria, és tu, Senhor, o meu sustento, aquele que me fortalece. E eu sei que tu vives, Senhor. Que esperança, irmãos. Que confiança. Que fé. Agora, quantos de nós podem glorificar ao Senhor com essas palavras hoje aqui? Quantos de nós estão dispostos a seguir o exemplo de Jesus e carregar a sua cruz? Quantos de nós pode orar com Abacuque e louvar ao Senhor, mesmo em meio às aflições? Mesmo que isso nos custe a vida. A nossa vida. Quantos de nós, do meio do redemoinho das tribulações, pode dizer, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu espero que muitos entre nós, irmãos, já venham fazendo isso. E espero também que aqueles que não fazem isso ainda passem a fazer a partir de hoje. E oro para que o Senhor destampe os ouvidos e faça cair as escamas dos olhos daqueles que continuam dizendo em seu coração: que culpa tenho eu desse mal? Ou que mal é esse que tanto eles falam, mas eu não consigo enxergar? Eu quero concluir o sermão de hoje com uma ilustração, meus irmãos. A respeito da obra de um pregador alemão chamado Gunther Routenborn. Esse homem resolveu escrever um livro. Na verdade, é uma série de sketches, uma série de peças, um drama. São 9 no total, se eu não me engano. Para lidar com todo o legado brutal, o horror, a miséria e a ignomínia produzida na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo. Gunther procurava achar um sentido para aquele terrível e inominável massacre que ocorreu na Alemanha. E assim ele escreve essa obra, que tem como título O Sinal de Jonas. Infelizmente é uma obra que não foi traduzida para a língua portuguesa. Ela foi escrita originalmente em alemão e traduzido para o inglês. Então, The Sign of Jonas, ou Jonah. O livro tenta, então, responder 2 questões, que tem muito a ver com tudo que nós falamos hoje aqui. Por que Deus, sendo bom, permite o mal e o sofrimento no mundo? De quem é a culpa por todo esse sofrimento? Então, durante essas 9 cenas que se passam num tribunal, a corte ali se reúne para inquirir e achar o culpado por todas as terríveis atrocidades cometidas pelo regime nazista. E a primeira pessoa que eles acham para culpar por esses crimes é o povo. Eles dizem: a culpa de tudo que aconteceu é do povo. Foi o povo quem colocou os nazistas no poder. No entanto, não houve unanimidade entre eles. E a maioria disse: não, o povo não teve culpa. A culpa não é do povo alemão, mas daqueles que construíram os fornos, que construíram os banheiros, onde milhares de judeus foram assassinados cruelmente. Outra vez, a hipótese é negada. Eles dizem: não, não foram os que construíram. Eles eram apenas trabalhadores, obedecendo a ordens. Eles nem sabiam
que aquilo seria usado para um mal tão terrível. Os culpados, os verdadeiros culpados, é o exército alemão, são os soldados. Eles são os verdadeiros culpados. Eles é que são responsáveis pelo horror que se instaurou no país e chocou o mundo. Mais uma vez, então, o não ecoa no tribunal. Não! Dizem eles. Não foram os soldados. Esses homens são homens valorosos, eles apenas cumpriram ordens. A culpa é daqueles que detinham o poder, daqueles que davam as ordens. Os generais, os marechais e o chanceler. Ao dizerem isso, uma grande discussão é suscitada. E mais uma vez é negado. Dizem, não, a culpa não é dos poderosos que detinham a autoridade, porque a autoridade maior detém os reis. E com isso as discussões e inquirições prosseguem. Vários nomes e categorias são citados, porém sempre recusados ao final. Até que então uma nova acusação surge. Uma nova e última acusação. A corte conclui através das várias inquirições que há um culpado. E é unânime. E todos então se põem de pé e em uníssono dizem: é Deus o culpado. É Deus o culpado por tudo isso que aconteceu e acontece. Essa é a acusação que o povo traz a essa corte. Deus é o culpado. Vejam, meus irmãos, o tamanho da ignomínia dos homens. Vejam do que são capazes. O tamanho da ousadia e da blasfêmia que cometem ao cogitar Deus num tribunal humano sendo julgado por homens. Que ousadia em levar Deus a um tribunal. A criatura inquirindo o Criador acerca dos seus decretos. Mas vejam, ainda que isso fosse possível, colocar Deus no banco dos réus, como C.S. Lewis o faz em sua obra, ainda que isso fosse possível, imaginem então comigo qual seria a sentença que aquela corte proferiria. Gunther, em seu livro, prossegue com a sentença que foi dada a Deus. E eu passo a ler para os irmãos aqui a sentença. Ele diz que o juiz pede ao júri o veredito de Deus. Eles dizem, culpado. Assim, o juiz então profere a seguinte sentença. Pelos crimes cometidos contra a humanidade, tu, Deus, se tornará humano, um errante na terra, privado de seus direitos, sem lar, faminto, ele passará fome, ele passará sede, viverá em constante medo da morte. Nascerá de uma mulher, em um lugar qualquer, numa estrada de uma localidade remota. E o gemido de outros pobres e outras criaturas sofredoras ressoarão em seus ouvidos dia e noite, todos os dias de sua existência. Ele será cercado pelos fracos, pelos doentes, leprosos e cadáveres serão colocados no seu caminho. Será esse tipo de gente que constantemente ele lhe dará. Será essa a vista que ele terá. Ele saberá o que significa sofrer. Ele mesmo morrerá. E quando finalmente ele morrer, zombarão dele. Ridicularizarão ele. Quanta ironia, não é mesmo, meus irmãos?
Porque apesar da blasfêmia, de colocar o Criador no banco dos réus, para ser julgado pelos homens por um crime que ele não cometeu, foi exatamente assim que ele o fez. No Calvário ele cumpriu com a pena que lhe foi aplicada. Não por sua culpa, não pelos seus pecados, eles não o tinham, mas pela nossa culpa, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados. Foi que ele foi crucificado. Vejam, meus irmãos, que até mesmo o impossível, Deus tomando a culpa dos homens sobre si, de beber o cálice de sua ira e receber o juízo sobre si, ele o fez. E o fez pela alegria que lhe estava proposta. Na cruz, o justo foi entregue pelos injustos. Que ironia, meus irmãos. Porque o mal, o terrível mal, que tanto criticamos e reclamamos, recaiu exatamente sobre ele. O único que não merecia. O único mal imerecido de toda a história recaiu sobre o único justo sobre toda a terra. A ira de Deus contra toda a iniquidade e injustiça que nós cometemos, irmãos, foi derramada sobre ele naquela cruz. E sabe o que diz a Escritura? Ele não fez caso da ignomínia. Antes a tomou pela alegria que lhe estava proposta. Mas naquele momento em que a ira de Deus é derramada sobre Cristo na cruz, também da cruz é derramada sobre nós a graça do perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus, nosso Pai. A pior coisa na história do mundo teve como resultado a coisa mais preciosa que existe de todo o universo. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a oração do seu servo em tempos de aflição. Aviva a tua obra, Senhor. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra na manhã do teu santo dia. Por nos falar acerca, Senhor, dos dias maus, da iniquidade, da injustiça que se prolifera à nossa volta. Por nos ensinar, Senhor Deus, a permanecermos firmes na tua palavra e a mantermos a esperança pela fé em ti, Senhor. E a suplicar, Senhor, para que tu transforme este mundo e o transforme para a tua glória e não a nossa. Em nome de Jesus, obrigado por tua palavra
Amém.